Você já leu todos os livros, já fez as visualizações, já fez os quadros dos desejos, já fez as afirmações de manhã. Você domina a teoria da física quântica, entende o que é vibrar alto, gasta horas tentando sentir a realidade que você quer criar, mas quando você abre os olhos, o seu saldo bancário é o mesmo, a sua relação continua com problemas, seu corpo continua exausto e nada muda. Você quer saber por que a sua manifestação não funciona? Porque você está tentando criar um novo, usando a mesma arquitetura de identidade que sustenta o que era velho. A realidade não responde aquilo que você diz que você quer. Ela responde aquilo que você continua sustentando no seu dia a dia, internamente. Inclusive as suas resistências, por exemplo. Nesse vídeo eu vou te mostrar qual é o erro técnico que 99% das mulheres de autoconhecimento, que têm alto repertório, ainda cometem ao tentar mudar de vida. E vou explicar por que a engenharia de identidade é a única forma para você tentar, para você conseguir sair desse lugar de tentar manifestar e começar a ocupar de verdade a realidade que você quer. Então, vamos começar por uma lei básica na engenharia metafísica. Tudo aquilo que recebe a sua atenção, quando você tem a mente, a emoção, a coerência, tende a se expandir e se tornar realidade. E é aqui que o seu autoconhecimento sofisticado vira seu maior inimigo. Quando você olha para uma dificuldade da sua vida, pode ser a falta de dinheiro, pode ser um padrão de um relacionamento, e você fica tentando resolver o problema de forma insistente, você está fazendo uma coisa muito simples. Você está colocando foco e atenção no problema. Se você fica analisando, explicando, revisitando o passado, buscando a causa oculta e o tempo todo remoendo isso, sem você perceber, a sua mente está aprendendo que aquele ponto é o centro da tua vida. O problema, ele deixa de ser um evento e passa a ocupar o centro da tua matriz de identidade. Você organiza a tua rotina, as tuas conversas, até a tua espiritualidade ao redor daquilo que você não quer mais sentir. Não quer mais ter. E entenda, gente, se você fica tentando consertar quem você é, mais você está reforçando a ideia de que você está quebrada, de que você tem um problema. E o universo não lê o seu desejo lá do quadro de sonhos, não, que você fez. Ele lê a estrutura que você está vivendo aqui, ó, o dia inteiro. Consciência sem postura é só teoria. Eu vejo isso todos os dias. Eu conheço mulheres brilhantes que passam anos em terapias e fazendo jornadas espirituais e têm uma consciência gigante sobre seus traumas, sobre tudo que aconteceu, mas continuam presas no mesmo conflito com o marido, com a família. Não é falta de inteligência, não é falta de vontade também, é o excesso de atenção direcionado para o lugar errado. O foco fica ali, na falha, na ferida, no que precisa ser curado. E a mente continua ali, ó, orbitando exatamente nisso. Muitas pessoas fazem processos valiosos terapêuticos, mas elas não tomam uma decisão de encerramento. Elas continuam procurando mais uma camada, mais uma interpretação, e aí mantém o problema ativo no sistema. A realidade física, ela é o estágio final de uma cascata que começa no invisível. Se você quer mudar a imagem do que você está vendo na sua realidade, você não dá um soco lá na TV. Você muda a lente que está enxergando aquela realidade. Então, por exemplo, dentro do processo que eu tenho de mentoria, a gente não perde tempo analisando indefinidamente por que esse problema existe, qual é a raiz dele. A gente busca a arquitetura que mantém esse padrão de pé hoje.
Porque muitas vezes o problema nem existe mais no seu presente. O que existe é uma identidade que foi criada ao redor dele. Pode ser a identidade da mulher que precisa resolver tudo sozinha, pode ser a identidade daquela mulher que precisa ser útil para ser amada, a identidade de quem tem que provar valor o tempo todo. Enquanto essa estrutura interna for a viga mestra aí da tua casa, você pode fazer 1000 afirmações de riqueza. Mas o seu sistema vai continuar criando situações de escassez para que você possa continuar provando o seu valor. Provavelmente, o seu sistema nervoso associa a sua antiga identidade com segurança. Mudar para a sua biologia ali, para que você tenha de padrão interno, é um risco. E é por isso que você sabe quem você é, sabe o que você tinha que fazer, mas na hora da pressão, na hora de uma relação, na hora do vamos ver, na hora da experiência prática, você se adapta, você cede, você se anula, você sai da tua verdade. A mudança, ela acontece não somente usando um pensamento positivo, não somente usando tudo que você tem de técnica aí. Ela acontece quando você decide que você não vai mais sustentar determinada identidade. Então, primeiro você tem que se desidentificar do padrão, reconhecer os seus impulsos de adaptação, que é o people pleasing, antes dele virar ação, deixar de ser a vítima das circunstâncias e passar a ser uma observadora da tua estrutura interna. Depois você tem que aprender a interromper as narrativas que você tem. A gente corta esse looping mental. Para de ficar contando a sua história da dor para você e para os outros. Porque cada vez que você fica revisitando aquela mesma história com emoção, o seu corpo reage como se ele estivesse vivendo tudo de novo. E na engenharia de identidade, a gente interrompe essa fiação. Junto com um trabalho de reorganização somática e comportamental. Então, o seu corpo precisa de uma nova resposta. A gente treina a sua biologia, seu sistema nervoso a sustentar o silêncio, a colocar limites sem justificativa, a suportar aquela tensão, sabe, que a gente sente quando a gente ocupa o nosso lugar real no mundo? Essas pequenas mudanças vão sinalizando para o seu sistema nervoso, através da neuroplasticidade, que a antiga identidade não está mais no comando. E aí a mente sai do modo de vigilância e o corpo sai do modo de ameaça. E aí a energia que você gastava tentando controlar a realidade do que está acontecendo lá fora volta para você realmente conseguir criar novas possibilidades. É claro para você que a realidade não responde ao que você deseja, ela responde àquilo que você consegue sustentar dentro de você? Porque para mim isso já é muito óbvio. Se você cansar de ser a explicadora aí da própria vida e estiver pronta para ser a arquiteta da tua vida, teu caminho não é mais aprender teoria, é ter uma intervenção mesmo. E a mentoria que eu criei, Engenharia de Identidade, foi desenhada para quem é uma mulher de alto repertório já, mas sente que a vida continua travada bem no momento em que faz o people pleasing, que se adapta. A gente não fica tentando manifestar e co-criar nada, não. A gente vai desativar as identidades que não precisam mais existir para poder permitir que a sua autenticidade, que a sua soberania, que o seu protagonismo exista. E aí eu trabalho com esse sistema de aplicação, porque eu só aceito mulheres que estão prontas para abrir mão da máscara da vítima e assumir o comando da sua estrutura. Então, se você sente que é o seu momento de vir ocupar esse lugar, é só clicar no link abaixo, preencher. Se o seu perfil for selecionado, nós vamos fazer um diagnóstico estrutural inicial, onde nós vamos conversar, eu e você, para que eu possa fazer uma avaliação do seu perfil junto com você, gratuita, e ver se a gente tem ressonância para esse trabalho. E daí a gente segue para esse projeto.
Quando você retira o que não é seu, o que sobra é o seu protagonista, é o seu lugar, protagonismo, é o seu lugar de adulto. E tem muitos vídeos que eu vou gravar ainda te explicando muito mais detalhadamente sobre essa mudança que você vai ter na sua realidade. Então, continua aqui no canal, assista os outros vídeos e vá acompanhando esse processo ao mesmo tempo em que pode se aplicar e aguardar o seu contato para fazer a reunião comigo. Te vejo ali no ponto zero.